E para falar de guerra, eu continuo com o Fernando Conrado, comentarista PAN, e também o Luiz Kawaguchi, nosso jornalista convidado, ele que esteve no território ucraniano. Senhores, o setor de inteligência ucraniano informa que, em meio à contraofensiva ucraniana, que vem retomando territórios ocupados por Moscou, autoridades militares e oficiais da inteligência da Rússia começaram a retirar suas famílias da Crimeia, região ocupada pela Rússia no sul da Ucrânia desde 2014. E, em meio ao sucesso da operação de retomada de cidades importantes como Kharkiv, Kiev faz um novo apelo por entregas mais rápidas de armas ocidentais e cobra a Alemanha por suas promessas de armamentos pesados. Luiz Kawaguchi, há 3 dias nós não falávamos sobre uma possibilidade e chegávamos a levantar o nome da Crimeia nesse cenário aqui, que já era uma área que foi resolvida lá em 2014. A gente está falando na possibilidade de uma retomada desse território pelos ucranianos? Eu acho que os russos eles vão concentrar muitas tropas na Crimeia exatamente para tentar evitar isso. Como você bem lembrou, William, ninguém imaginava que haveria essa contraofensiva dessa natureza. O que aconteceu foi uma chamada manobra diversionária. Ou seja, o presidente Volodymyr Zelensky avisou em 24 de julho que começava uma contraofensiva, que o grande objetivo deles era tomar uma cidade mais no sul ali do país, retomar, que tinha sido capturada pelos russos, a cidade de Kherson. E muito se falou dessa ofensiva, muitas tropas, até aquelas tropas da Legião Internacional foi enviada para lá, isso teve muita cobertura de imprensa. Aí o que aconteceu? A Rússia mandou as suas tropas, entre 20 e 30 mil tropas, para reforçar essa frente de Kherson. Só que é o que a gente fala em linguagem militar de uma manobra diversionária. Enquanto aquelas tropas estavam ali fazendo um oba-oba, o ataque principal acontecia no Nordeste. E ele começou há mais ou menos 5 dias na região de Kharkiv, e o presidente Volodymyr Zelensky diz que já foram retomados mais de 3 mil quilômetros quadrados só nos últimos 5 dias, e em setembro, aí nesses 13 dias de setembro, foi retomado 6 mil quilômetros quadrados. Então ficou evidente que a Ucrânia tem uma capacidade de manobra, ou seja, ela insinuou que ia atacar de um lado e atacou do outro. Isso é uma manobra de guerra, não configura a chamada perfídia, é uma manobra de guerra legítima, e eles conseguiram, quando atacaram ali onde a Rússia não esperava, conseguiram uma proporção de 8 combatentes ucranianos para cada combatente russo. Então os russos saíram correndo, abandonaram veículos, abandonaram roupas, abandonaram mantimentos. Inclusive os ucranianos conseguiram tomar uma grande quantidade de veículos de combate dos russos. E agora as informações que vieram hoje é que os russos eles até estão tirando tropas de cidades importantes como Melitopol, que está ali no meio daquela região ao sul de Zaporígia, ali onde foi uma das principais cidades que foram conquistadas, e para defender a Crimeia. Ficaria muito chato para Moscou não só perder o que eles conseguiram desde o dia 24 de fevereiro, mas perder a Crimeia, que foi conquistada em 2014. Bom, Fernando Conrado, eu fico imaginando a reunião de Putin com seus generais, né, chamando todo mundo e falando o seguinte: gente, como eu, um ex-espião da KGB, um ex-agente da KGB, fui enganado por um presidente ator. Ele não foi enganado, né? Nós temos que enxergar com os olhos muito claros. Eu falei para vocês ontem, o gauchinho aqui, quando vê uma situação dessa, essa coisa vai feder. Eu falei já há bastante tempo para vocês que a guerra estava numa escalada para maior, né? Olha só, o Kawaguchi traz números aqui, e são os números que até os próprios os russos inflaram mais ainda, falaram que não é 8-1, né? 10-1, ou seja, o exército da Ucrânia são 220 mil homens, tá? Se a gente está falando de 8-1, é como se só tivesse 30 mil russos em guerra, e não tem, a gente sabe que a gente tem muito mais, tem 60 mil russos ali, muita gente fala em 90 mil russos invadindo, ou seja, de onde é que saíram esses homens? Tu entende que o exército
ucraniano não tem gente para fazer uma proporção dessa, e eles falaram que eles fariam um ataque, né, o ataque de 1 milhão de homens. Eu até ri aqui com vocês, né, como é que eles vão fazer um ataque de 1 milhão de homens se eles não têm esse contingente? É sinal que eles já estão com apoio de outros países, é sinal que já tem gente botando homens lá, como a gente viu naqueles ataques continuados lá na Crimeia, que eram muito específicos, muito pontuais, e até o Kawaguchi, nós aqui comentamos, isso é coisa de profissional, não é coisa de amador. O que a gente está vendo a Rússia fazer agora é retirar as suas famílias da Crimeia, porque vai começar uma guerra. É o que eu falei para vocês ontem, agora a coisa vai feder. Boots on the ground, vai ter guerra de verdade, vai ter tapete de fogo, vai ter a artilharia cada vez mais. Já começou ontem, os russos estão metendo bomba em todo mundo sem querer saber. Por quê? Porque agora é uma área que já foi devastada pela guerra, já é uma área onde os civis já estão mais diminuídos, já é uma área que os russos dominaram, sabe exatamente a arquitetura do local, já é uma área já mais distante da linha de suprimento dos ucranianos. O que vai acontecer agora é uma escalada cada vez maior, e a gente vai ver cada vez mais conflitos, mais cenas de bomba, mais cenas de ataque aéreo. A coisa está mudando de figura de maneira muito séria. E aí o que me chama a atenção, que eu comento com vocês aqui também, é aquela fala do Jens Stoltenberg, que é o secretário-geral da OTAN. Ele falou, nós não vamos deixar a Ucrânia perder essa guerra. Então é sinal que a OTAN já está lá dentro. E quando o Zelensky vem com esse papinho dele aí, querendo, Alemanha, cadê as armas? Porque os Estados Unidos acabou de aprovar mais um pacote de benefícios bilionários para a Ucrânia, e agora eles querem mais guerra. Quanto mais esses países entrarem e fomentarem o exército ucraniano, mais atenção vai se levar e mais a gente vai ver dissabores acontecendo. E quem é que sofre? O povo ucraniano. Toda essa região aí está sem energia, está sem internet, está inclusive agora começando cortes de abastecimento de água. Quem sofre nessa batalha toda é o povo ucraniano, William. Agora, isso é o que me desespera. Então, e aí, como o Ocidente, ou como o mundo vai olhar para talvez uma possível escalada, né, do confronto no território ucraniano? E vem uma informação muito interessante do Washington Post, que ele fala o seguinte: Rússia gastou milhões em campanha política global secreta, segundo autoridades americanas. E a Rússia canalizou pelo menos 300 milhões de dólares para partidos políticos e candidatos estrangeiros desde 2014 para moldar eventos políticos além das suas fronteiras. Kawaguchi, Putin estaria jogando com a opinião pública de outros países ou financiando esse tipo de estratégia? Sim, tem. Isso é muito importante falar disso, que a gente está falando de guerra cibernética. Você tem várias formas de travar a guerra cibernética, aquela guerra dos hackers dos computadores. Você pode usar o seu computador ou os seus hackers para fazerem um ataque a um data center, a uma central de computadores do inimigo, para apagar todos aqueles dados. Aí você prejudica transporte, saúde, enfim, todos os serviços, energia elétrica, ou então você usa até para destruir armas, para destruir instalações físicas. Os hackers conseguem fazer isso atualmente, mas esse é um ramo, ou seja, você fazer os ataques para apagar dados ou destruir instalações. Você consegue causar blackouts, você consegue destruir fábricas com isso. Mas o outro ramo da guerra cibernética é exatamente esse que você está mencionando, William, é a campanha de informação. Existe uma série de grupos hackers ligados a Moscou, não são oficialmente do governo, mas eles são usados exatamente para isso, para você influenciar resultados de eleições, porque as democracias liberais são altamente influenciáveis por esse tipo de campanha. Porque elas estão num país como a Rússia, você não tem aí na Rússia você consegue controlar os meios de comunicação. Nas democracias liberais você tem a liberdade de imprensa, a liberdade nas redes sociais. É claro que tem algumas, não há liberdade total, a gente sabe, mas é mais difícil. Então, a Moscou tem até o que eles chamam na verdade a Rússia tem o que eles chamam de fábrica de trolls de São Petersburgo, que foi um grupo de hackers que ficou muito famoso
por espalhar essas campanhas de informação, desinformação. Na eleição americana, acredita-se, por exemplo, que eles atuaram nas duas frentes. Eles roubaram informações, como, por exemplo, falar que a candidata Hillary Clinton, ela usava o e-mail pessoal, aí vazava as mensagens que ela mandava no e-mail pessoal e não no e-mail protegido dela, e ao mesmo tempo você tinha uma série de outros hackers divulgando essas informações. Então você primeiro rouba a informação e depois divulga ela em larga escala para tentar influenciar a eleição daquele país. Então o que a gente está vendo, se esse relatório for verdadeiro, é que eles estão tentando, não só nos Estados Unidos, mas influenciar eleições em todos os países. E a gente não sabe nem se, por exemplo, pode ter sido no Brasil. A gente não sabe. Fernando Conrado. Seu microfone está fechado, Conrado. Perdão. Sem problemas. É interessante a gente observar as atuações do Putin. Ele é um homem já de 69 anos, né? A Crimeia é a menina dos olhos dele, eu já falei aqui, falo há muito tempo, ele não vai perder a Crimeia de maneira barata, né? E até o próprio Washington Post, acho que eu te enviei ontem ainda, William, dizendo que nós podemos ter uma guerra nuclear limitada. Quem fala isso não foi o Putin. Quem falou isso são os generais ucranianos, e o que a gente está vendo o Putin já falar através do seu porta-voz é que eles não vão parar com essa guerra até que seus objetivos sejam conquistados. Então a gente está falando de uma escalada. Agora, em relação ao Ocidente, com todas essas ameaças cibernéticas e busca de informações, a gente tem que analisar que tem outro ponto acontecendo. Já tem muitas manifestações na República Tcheca, em Praga, por exemplo, na Áustria, em Viena, na Alemanha também, da população querendo que as sanções contra a Rússia acabem, porque o sofrimento já está chegando próximo do mundo real das pessoas. Tem notícias que parecem uma piada, mas é verdade. Por exemplo, a Suíça, que é um dos países mais liberais do mundo, com mais liberdade do mundo, já está fazendo uma estratégia de contenção de gastos de energia, de modo que as pessoas não vão poder alterar as temperaturas do ar-condicionado acima de 19 graus, no frio que se aproxima, com pena de ter uma multa muito forte. Isso aí é informação da Reuters. Uma outra informação que a gente tem é a própria Espanha. A Espanha trancou os ar-condicionados, foi tão calor, que se alguém botasse o ar-condicionado abaixo de 27 graus, abaixo de 25 graus, os hotéis, por exemplo, tomavam multa. Então imagina tu viver num calor extremo, que é o caso que eles estavam vivendo lá, e não poder utilizar o ar-condicionado sob pena de multa. E isso está caminhando para o mundo todo. Lá no Colorado, nos Estados Unidos, os sistemas de controle de termostatos, esses Alexas da vida, já tem 22 mil casas que estão sendo monitoradas, que não pode alterar. Tu não tem mais acesso para trocar a temperatura da tua própria casa. Olha o que a gente está vivendo no mundo. E aí, óbvio, a população que sofre diretamente com isso, né, já está se falando, pelo amor de Deus, né, não ataquem tanto a Rússia dessa forma, para que a gente não sofra dessas catástrofes. E é o que está se avizinhando, a gente já está em setembro, né, nós já estamos aí à beira, mais 10 dias nós já estamos à beira do outono, lá na Europa. Eu estou indo para a Polônia depois de amanhã, vou para a Polônia, vou para Bratislava e depois eu vou para a Croácia, então vou poder informar vocês mais do que está acontecendo lá pelos próximos 15 dias. Então a gente está vendo agora um horror acontecendo na Europa, e a que preço isso tudo vai se dar? Porque agora será a população não só lá da Ucrânia que está tomando bomba na cabeça, mas também, né, as facilidades do mundo moderno que estão sendo extirpadas por toda a Europa e também por todo o mundo. Bom, falando nisso, existe essa tensão, por exemplo, a Ucrânia teme uma nova onda de refugiados se a Rússia atacar usinas no inverno. E de acordo com a agência da ONU para refugiados, quase 5 milhões de ucranianos deixaram o país e se abrigaram em outras nações na Europa. Em todo o mundo são praticamente 11 milhões de refugiados na Ucrânia. A guerra causou uma das maiores crises de deslocamento forçado até hoje no mundo. Nós não tínhamos nenhum precedente desse, né, Kawaguchi?
Não, a gente teve há pouco tempo a questão dos refugiados do Oriente Médio que foram para a Europa, mas foi uma quantidade que foi menor e durante um tempo maior. A gente nunca teve, desde a Segunda Guerra, uma quantidade tão grande de refugiados chegando na Europa em um período curto de tempo. Hoje as autoridades ucranianas divulgaram exatamente esse temor, que ataques feitos pela Rússia durante o inverno, está chegando o inverno ali no continente europeu, esses ataques, se eles destruírem usinas de energia elétrica ou instalações de processamento de gás, é muito provável que uma parte da população fique sem aquecimento, fique sem luz. E aí o medo é de uma nova onda de imigração. A gente lembra no começo da cobertura da guerra aqui pela Jovem Pan, havia dezenas de milhares de pessoas tentando cruzar as fronteiras da Ucrânia com a Polônia, com a Romênia. Essas travessias demoravam aí, às vezes 20 horas, às vezes mais de um dia, e o que as autoridades ucranianas estão se preparando é para uma nova migração dessas proporções. Eles acham que, novamente, a população vai chegar, parte dela vai se estabelecer, vão ser deslocados internos que vão se estabelecer na região de Lviv. A gente lembra que Lviv é uma das maiores cidades ali na fronteira com a Polônia, e essas cidades mais na fronteira, elas podem até obter energia elétrica da União Europeia. Então acredita-se que vai ter uma grande quantidade de imigração interna para essa área mais ocidental da Ucrânia, e muita gente tentando deixar o país por conta da falta de aquecimento no inverno. A gente lembra que os homens não podem sair, são só mulheres e crianças que podem sair durante o período de guerra. Então acredita-se que muita gente vai tentar ficar ali próxima da fronteira da Polônia para gozar aí de um pouco mais de aquecimento, um pouco mais de benefícios como energia elétrica e gás durante esse período. Bom, eu falava em mais de 11 milhões de pessoas que saíram, né, desde o início do confronto. É claro que muita gente já retornou, e agora, com esse avanço das tropas ucranianas, isso pode trazer uma certa sensação, né, de retomada do território. Mas aí, como voltar se eu ainda tenho essa instabilidade? A gente está mostrando agora para os senhores aí o levantamento. Esse não é um levantamento atual, nós puxamos que hoje a gente já fala em 11 milhões de refugiados. A última atualização, eu vou pedir até para atualizar, nós falávamos na época lá, só para os senhores terem uma noção, a Polônia foi a que recebeu o maior número de refugiados, com 4.944.000 na época em que nós mostramos isso. Nós temos aí, em segundo lugar, vem a Rússia, com 1.857.122 pessoas ou refugiados, levando em consideração que esse número é alto muito em função das ligações de parentesco, amizade, enfim, dos laços entre Rússia e Ucrânia. Em seguida, a Hungria com 1.041.000, logo depois você tem a Romênia, e o que muito preocupa, a região da Moldávia, uma região pobre, com 540.333, lembrando que esse número de refugiados você tem, como sua grande maioria, você vai encontrar mulheres e crianças. E com essa nova ofensiva, Conrado, pode trazer essa sensação, né, de que a coisa está mais controlada, mas tem o risco, como você falou, de ataques mais pesados, ataques contra a parte de infraestrutura. Os habitantes, inclusive das cidades recém-libertadas do domínio russo, relatam que durante a ocupação, muita gente foi torturada com até choque elétrico. Os relatos dão conta de que os soldados russos faziam questão de que os gritos pudessem ser ouvidos por todos os prisioneiros. A gente sabe, Conrado, que a primeira coisa que morre numa guerra é a verdade. Porém, quando você começa a ouvir de muita gente relatos como esse, a gente não pode descartar os crimes contra a humanidade que foram cometidos pelos exércitos. Aí que tá, mas é uma guerra, William. Esse é o grande terror, é o povo ucraniano sendo rifado
cada vez mais por interesses que muitas vezes são de países que estão numa eterna crise e que querem tirar o alvo da sua crise, criar esse espantalho, né, a teoria do espantalho, para agora levar todos os seus problemas para um país exterior. Lá, o próprio Biden, nos Estados Unidos, chamava a inflação no seu país, dessa escalada de preços por conta do Putin. Era isso que ele dizia com todas as letras. No Reino Unido também. E esses países, olha só, eles são amadores. A Alemanha não sabe o que é uma inflação de 2 dígitos há 50 anos. Eles não estão acostumados com inflação alta. O Reino Unido não está acostumado com inflação alta. A primeira-ministra lá já deu um tiro no pé, congelando os preços da energia. O que ela acha que vai acontecer com o congelamento de preços? Será que ela não olhou para a Argentina? Né? Porque agora eles vão ser amigos, né? Vão até acabar com a sua guerra por conta das Malvinas, aí vão esquecer o passado, porque vai se afundar o Reino Unido. Será que as pessoas não enxergam o óbvio? Eles não são treinados para isso, eles vão ter que contratar um Paulo Guedes da vida para dizer o que tem que fazer lá, porque o Paulo Guedes aqui já antecipou todos esses preço, recuo, juros, já foi tudo feito aqui no Brasil antes, para não chegar nesse ponto que eles estão vivendo agora. E quando a gente fala em crise humanitária de refugiados aqui, William, vale a pena a gente dizer que a gente está falando no acréscimo das populações daqueles países em 10%. Na Polônia, 10% que aumentou sua população de refugiados. Quem é que vai pagar essa conta? O povo polonês. Até que ponto eles vão aguentar pagar essa conta? Não se sabe. Eu vou fazer agora lá a cortina de ferro, faço Polônia, faço Eslováquia, faço Hungria e vou até a Croácia, para mostrar exatamente o que eles estão sofrendo. Quer ver? Só que isso aqui, ó, essa crise não se contém apenas na cortina de ferro. Em Portugal, hoje, tirando a população de brasileiros, os ucranianos são o segundo nível de estrangeiros que vivem no país. Isso aí está acontecendo por todo o território. Obviamente tem muito ucraniano aproveitando essa oportunidade, e eu sei que é duro falar com essas palavras, para entrar na Comunidade Econômica Europeia, né? Viver do mundo do euro, que é uma realidade que a Ucrânia não tem até então. Então a gente está vendo uma grande transformação na geopolítica da Europa, e a gente está vendo também uma grande transformação nesse aspecto humanitário, porque isso tem um custo absurdo. Até que ponto a Hungria vai querer pagar conta da população da Ucrânia? Eu sei que é muito bonito, é muito legal nos primeiros meses. Nós já estamos falando de 200 dias de guerra. E aí o dinheiro que deveria ir para as populações locais estão sendo deslocados agora para essa crise humanitária. É muito triste o que a gente está vivendo. E, inclusive, aí a gente pode rebater também os horrores de uma guerra. É o que eu falo para vocês desde o início. Tem muita gente aí, Ucrânia, né, dando joinha para a Ucrânia ficar na guerra, mas parece que eles esqueceram o que é uma guerra, o que é o horror das torturas, o que é o horror das mortes, o que é o horror de famílias separadas, o que é o horror dos homens que têm que permanecer à força e não podem deserdar, os desertores são mortos muitas vezes. Inclusive a Rússia já está fazendo uma mobilização da sua população. Eu ontem, para comentar com vocês aqui, liguei para amigos na Rússia, né? E cara, olha só, já começou uma mobilização. Ou seja, quando a gente fala mobilização de exército, é chamar os homens daquele mesmo tema que aconteceu na Ucrânia, e numa idade específica, começar a dar treinamento específico para aumentar o contingente. É por isso que eu digo, né, gauchinho aqui falando para vocês, a coisa vai feder cada vez mais. E vamos prestar atenção. O que a gente tem que fazer aqui enquanto análise, e aí a Jovem Pan dá de parabéns por chamar sempre esse time magnífico, Kawaguchi sempre trazendo notícias precisas, o William sempre gerenciando aqui as observações necessárias para nós trazermos para a população que está assistindo, né, o que a gente vive aqui no mundo real. Esse é o nosso grande objetivo. E aí, atenção, hora certa, são 11 horas e 55 minutos. Kawaguchi, e quando você fala dessa realidade na Europa, você que faz contato, como o Conrado também, com a turma que está enfrentando essa dificuldade, eles não viviam esse problema, né, de inflação, de controle de preços, de falta de produtos. Isso não fazia parte da realidade deles, tem 80 anos, né? Eles viveram isso num momento de guerra. Então, assim, para a gente que está aqui num país em desenvolvimento, a gente já está mais acostumado com esse tipo de comportamento, com essa coisa volátil. Agora, para o europeu, isso é uma grande novidade. E como eu fico imaginando o que o Conrado falou, dele controlar, por exemplo, a temperatura do ar-condicionado para não gastar energia. Isso era uma coisa que não passava na cabeça do europeu.
o Conrado bem colocou. Eles não são veteranos, como, por exemplo, o Brasil foi há uma época atrás, de lidar com a inflação. Mas a gente tem aí algumas medidas que estão sendo tomadas, a gente não sabe exatamente se elas vão funcionar ou não. Se a gente pegar como exemplo o Reino Unido já teve aí movimentos de população falando simplesmente não vamos pagar as contas de aquecimento ou não vamos pagar as contas de luz. Não fosse pela morte da Rainha Elizabeth II, o governo já teria que ter apresentado, o novo governo da nova Premier Liz Truss já deveria ter apresentado uma proposta de solução desses problemas. Está tudo meio que parado na Grã-Bretanha por causa da morte da rainha, mas eles têm uma estratégia ousada. E o que eles querem fazer? Eles querem cortar impostos. Eles vão cortar impostos, aumentar juros e fazer e jogar, né, aumentar a dívida pública também. Então a gente vê vários países, não só a Grã-Bretanha, como os Estados Unidos, eles tentando, eles usando o dinheiro do Estado, aplicando em diversos setores da economia, como, por exemplo, o pacote que foi aprovado nos Estados Unidos aí para conter a inflação, na prática, você botar dinheiro do Estado em determinados setores que foram eleitos. O que a gente não sabe é se esse tipo de medidas econômicas, se eles vão dar certo ou não. E a gente ainda tem uma outra questão, não adianta você ter dinheiro para comprar gás, comprar energia elétrica, se esse gás não conseguir chegar de navio, por exemplo, em alguns países. Impressionante como o Conrado pediu a palavra, só que eu lembrei aqui durante essa fala, senhores, que nós já vivemos momentos, né, como por exemplo na época da Dilma como ministra de Minas e Energia, dos apagões. Vocês lembram disso? A gente já viveu esse tipo de racionamento, troca de lâmpadas, de tecnologia. Fernando Conrado. Não, mas agora tem uma coisa, o que está acontecendo na Europa é o governo fazer uma multa e é o governo fazer o cerceamento da energia. Mas o que eu quero trazer para vocês é diferente. Olha o que aconteceu hoje nos Estados Unidos, com a quebra da Bolsa de Valores lá baixando 4%. Vocês têm noção que no dia de hoje a Bolsa de Valores americana perdeu o PIB do Brasil, quase o PIB do Brasil, foi 1,6 trilhão de dólares. Nosso PIB é 1,8 num dia só, por causa dessas mudanças econômicas. Agora, né, aumentando os juros nos Estados Unidos. Então vamos abrir os olhos. O Brasil, se continuar trabalhando dessa forma, vai se favorecer de maneira bem pragmática de todos esses horrores que o próprio Ocidente acabou se enfiando nessa guerra entre Ucrânia e Rússia.